Boa noite, pessoal. Hoje eu vou fazer um bolo de trigo com pedacinhos de goiabada. Aí eu vou estar mostrando pra vocês o jeito que eu faço, a minha receita, o passo a passo. A gente vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de margarina sem sal. Aí eu misturo assim mesmo, bem prático. A receita é bem simples de fazer, não precisa de batedeira, eu não uso batedeira. Vamos colocar o açúcar. Vamos mexer bem. Aí aqui tem o ovo, a margarina e o açúcar. Aí é só misturar bem. Se quiser estar usando batedeira, pode também. Eu prefiro fazer batendo na mão mesmo, porque é uma massa simples, fácil de fazer. Aí é só mexer, olha, ela já fica assim. Se quiser estar mexendo com garfo também pode. Eu uso só 2 ovos. Pra mim, pra minha receita já é o suficiente. É só misturar bem. Vai ficar assim. Bem misturadinho. Aí agora a gente coloca a farinha de trigo. Vou mostrar pra vocês a medida que eu uso. É dessa canequinha azul. Eu coloco 2 de farinha de trigo para 1 de açúcar. Eu não sei quantas gramas ela tem, mas aí vocês podem estar medindo num copo, numa xícara. Eu sempre coloco 2 de trigo para 1 de açúcar, para não ficar tão doce, tão enjoativo. Aí eu mexo de novo mais um pouco. E a massa ela tem que ficar mais firme, pra goiabada não derreter tudo pro fundo. Vou mostrar pra vocês o ponto que eu deixo a massa. Opa, caiu um pouquinho aqui. Eu só dou uma misturadinha pra depois a gente adicionar o leite. Aí vou colocar o leite. O leite eu coloco aos poucos pra mim ver o jeito que tá ficando a massa, pra não ficar muito mole. Porque eu não quero uma massa muito mole, pra não afundar a goiabada. Agora a gente vai mexendo. Vou colocar só mais um pouquinho de leite. Ó, eu tinha separado um copo, acabei nem usando um copo inteiro, sobrou um dedo ainda. Eu acho que já vai ser o suficiente. Com a massa bem lisinha, vai ficar um bolo bem fofinho. Vai ficar mais firme, mas fica um bolo fofo. Eu vou mostrar pra vocês depois um prato, fica bem fofinha a massa. Ó, fica uma massa bem lisinha, mais grossinha, tá? Mais consistente. Aí eu vou estar usando essa forma redonda. Eu vou mostrar pra vocês que não é pra misturar a goiabada no meio da massa. Eu coloco por etapa. Agora o final é o fermento em pó, né? Fermento químico, fermento de bolo.
fermento na tampinha. Aí agora é só pra mexer e misturar o fermento mesmo. Misturei bem o fermento. Aí agora tem a forma untada. Eu unto ela comum mesmo, com margarina e farinha de trigo. Aqui eu tenho a goiabada. Essa goiabada tá passada na farinha de trigo. Eu piquei ela e passei ela na farinha de trigo para ela não afundar. E aqui eu tenho um pouquinho sem passar na farinha de trigo, que é para poder colocar em cima do bolo. Aí eu vou colocando aos poucos a massa. Coloco uma camada de massa. Coloco uma camada de massa, ó, a massa tá bem firminha. Aí eu venho com a goiabada picada, passada na farinha de trigo. Eu vou colocando assim por cima dessa camadinha de massa. Eu não misturo na massa. Aí eu vou colocar bastante. A quantia que vocês preferirem, colocar bastante ou pouco. Eu gosto com bastante pedacinhos de goiabada. Ó, vai ficar assim. Colocada a goiabada, colocar nossos pedacinhos aqui. E agora a gente vem com mais a massa. Um pouquinho mais de massa. Coloco o resto da goiabada, que está enfarinhada de farinha de trigo. Ela está passada na farinha de trigo. Então a gente está colocando aqui o restante da goiabada. Deixa eu colocar bastante, que eu quero bastante pedacinho de goiabada. Pronto, agora a gente vai colocar o restante da massa por cima e colocar a goiabada que não está untada com trigo por cima. Aquela não precisa ser passada na farinha de trigo. Coloco o restante da massa. Com a massa bem firminha. Esse é o segredo para não afundar a goiabada. Quando faz o bolo com pedacinhos de goiabada, não pode deixar a massa mole, porque por mais que passe na farinha de trigo, ela afunda. Então aí vai uma dica para vocês, para não afundar a goiabada, deixar a massa firme. Ela tem que ser uma massa firme, daí ela não afunda a goiabada, é só passar na farinha de trigo que não afunda. Ó, vai ficar um bolo bem delicioso agora para um final de tarde, com um cafezinho, fica ótimo. Um bolo que pede um cafezinho, né? Aí esse daqui é sem ser passado na farinha de trigo, porque ela vai por cima.
coloca assim, deixa bem arrumadinho. Isso aqui fica mais grudenta porque ela não tá passada no trigo. Aí eu vou levar esse bolo pro meu forno, ele tá pré-aquecido. Eu deixo entre 35 e 40 minutos. Aí vocês veem, porque depende de forno para forno. O meu, esse tanto já é o suficiente. Aí vocês programam o forno de vocês e deixam o tempo normal de um bolo. Aí vai ficar assim. Agora eu vou levar ele pro forno. Depois eu volto para mostrar para vocês como que fica um bolo bem macio, fofinho e é fácil de fazer. Oi pessoal, voltei, o bolo tá pronto, vou mostrar pra vocês como que fica. Fica ó, uma massa bem macia, levinha, muito gostosa. Um bolo delicioso pra você estar fazendo aí no fim de tarde, pra tomar um cafezinho da manhã. Um bolo simples e fácil de fazer. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima.